semana. Queridos companheiros e companheiras que estão aqui na Sociedade de Educação Espírita, a programação do mês, cujo tema central é Vida Após a Vida, nós teremos a presença do nosso companheiro Marcelo Martinho, falando para nós acerca das colônias no plano espirituais. Como preparatória, eu vou ler brevemente uma mensagem aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. A mensagem é injúrias e violências. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. São Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. São Mateus, capítulo 5, versículo 9. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e qualquer que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que qualquer que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. São Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22. Por essas máximas, Jesus fez da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês com respeito ao semelhante. Raca era, entre os hebreus, um termo de desprezo, que significava homem de má conduta, e se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. Ele vai mesmo mais longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão, sois louco. É evidente que, aqui como em toda circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação severa. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união. Que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade que entretém o ódio e a animosidade. Enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Então fica aí para a nossa reflexão, essa leitura preparatória, e agora eu tenho o enorme prazer de convidar o companheiro Marcelo Martinho para estar conosco nessa noite, falando sobre o tema colônias no plano espiritual. Seja bem-vindo, Marcelo. É com você. Bem, meus amigos, primeiramente nós gostaríamos de colocar os princípios da doutrina espírita. No Livro dos Espíritos, no primeiro capítulo, das causas primeiras, nós vamos ver Allan Kardec tratando da estrutura do universo, do plano da criação, segundo o Espiritismo. Então, se destaca no Livro dos Espíritos 3 elementos: Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas; o princípio inteligente e o princípio material. O plano material, o universo material, como nós conhecemos, é formado pelo princípio material, que Allan Kardec intitulou de fluido cósmico universal.
uma terminologia dele. Mas, na verdade, é um conceito que vem desde a física pré-socrática, com Tales de Mileto teorizando que o conceito primordial, a matéria-prima de tudo seria a água. Depois Aristóteles teorizou sobre o éter. Hoje se fala da partícula mais elementar que existe seria o bóson de Higgs. É uma teorização, mas o nome não importa muito, nem a natureza física, em última instância, desse elemento, nós ainda estamos longe de alcançar. Através da nossa percepção, através da nossa ciência, mas o fato é que todo o plano material é formado por uma substância primitiva que é modificada, formando, então, as partículas subatômicas, os átomos, as moléculas, as substâncias, os planetas, as estrelas, as galáxias. Ao lado desse elemento, Allan Kardec coloca, os espíritos colocam, o princípio espiritual, o princípio inteligente. Então, tudo que não é inteligente é matéria. O princípio inteligente, que na classificação espírita, naquele momento foi chamado de princípio inteligente universal. A individualização do princípio inteligente forma os espíritos. Então, o princípio inteligente, segundo os espíritos superiores, ele intelectualiza a matéria, ou seja, ele dá forma à matéria. E, em dando forma à matéria, ele vai se desenvolvendo. Então, por trás de qualquer organização material, e isso é o primeiro ponto a destacar, a matéria não tem inteligência. E, portanto, por trás de qualquer organização material, existe o princípio inteligente, um princípio espiritual. Nas primeiras manifestações, nas primeiras reações químicas atômicas, na formação do mineral, depois na formação das primeiros seres unicelulares, das algas, dos peixes, dos animais, dos mamíferos superiores, dos primatas, e, por fim, quando o princípio inteligente se encontra suficientemente desenvolvido, ele sofre uma operação e ganha consciência. É então que, utilizando a metáfora bíblica, nós nos tornamos imagem e semelhança de Deus, porque no momento em que o princípio inteligente se individualiza num ser autoconsciente, ele ganha vontade e livre-arbítrio. E então, esse ser começa a manipular o fluido cósmico universal, a matéria, com a sua vontade e com o seu pensamento. No plano da matéria, é importante distinguir que aquilo que nós conhecemos como matéria é apenas o que os nossos sentidos percebem. Então, por exemplo, nós só captamos sons de 4 Hz a 14 kHz. Nós não enxergamos a luz abaixo, com a frequência abaixo do infravermelho, ou com uma frequência superior ao ultravioleta. É importante, para esse estudo que nós vamos falar, intitulado Colônias Espirituais, nós entendemos que o conceito espírita de matéria vai além do conceito físico de matéria que nós entendemos. Por quê? O que nós concebemos normalmente como matéria é aquilo que nós podemos perceber com os nossos sentidos orgânicos. Mas vamos deixar bem claro aqui. Não é porque nós não vemos que não existe. O cachorro ouve o que a gente não ouve, a águia enxerga o que a gente não enxerga. É uma
arrogância humana muito grande a gente achar que aquilo que a gente não pode conceber, o que a gente não sente, não existe. Então, existe a chamada matéria radiante, que são as ondas eletromagnéticas, os raios gama, a luz. Se teorizou sobre o peso da luz. E existem níveis dimensionais de matéria que os nossos sentidos não podem ver e sentir concretamente. Ora bem, o nosso pensamento manipula a matéria num nível que o corpo físico não percebe. E esse é o princípio de vários conceitos espíritas. Então, existe frequência de matéria, ou seja, os espíritos dizem que a nossa matéria é uma matéria grosseira. Existem planos materiais que nossos sentidos corporais, nossos sentidos orgânicos, não percebem. Ou percebem de forma parcial. Por exemplo, quando você entra num ambiente e diz que o ambiente está pesado, você está falando uma realidade. Por quê? Se aquelas pessoas daquele ambiente estão pensando negativamente, estão fofocando, então, com o seu pensamento, eles estão manipulando o fluido cósmico universal e fazendo com que energias pesadas estejam no ambiente. Como nós não somos completamente presos à sensação física, nós temos percepções além da sensação orgânica, nós temos aquela impressão de peso, ao ponto que tem pessoas que até se envergam, entram num ambiente ruim, negativo, elas somatizam isso. Por quê? Porque o pensamento das pessoas estava manipulando o fluido cósmico universal, gerando essa matéria que nós sentimos. André Luiz, quando ele estava com o mentor dele, descendo da colônia Nosso Lar para o Rio de Janeiro, ele viu a cidade coberta de fumaça. E ele perguntou para o instrutor dele o que era aquela fumaça. O instrutor disse: essa fumaça, essa poluição toda que você está vendo na cidade é o pensamento das pessoas. Então, os espíritos que veem a matéria, uma matéria mais quintessenciada, uma matéria menos grosseira do que a nossa matéria física, percebem os maus pensamentos dos encarnados saindo em forma de fumaça. Nós que somos o princípio inteligente da criação, que intelectualizamos a matéria, com a nossa vontade, com o nosso pensamento, nós manipulamos a matéria mais quintessenciada, a matéria primordial, e pensando besteira, sai fumaça da cabeça. Os espíritos percebem isso. Assim como também está relatado nas obras do André Luiz, os espíritos percebem as ideoplastias. Ou seja, se uma pessoa pensa muito em assaltar um banco, ela está pensando na arma que ela vai usar, em várias obras nós vemos relatados que os espíritos veem a arma projetada no que os místicos chamam de campo astral. Na verdade, o que nós espíritas chamamos comumente, muitas tradições chamam de plano espiritual, é um plano material. Então, o que nós, na verdade, chamamos de colônias espirituais, é uma colônia, é uma cidade tão material
quanto as cidades da Terra. Só que é uma matéria que os nossos sentidos físicos, os nossos sentidos carnais, não podem perceber. Nós poderíamos teorizar isso em física moderna como poderíamos conjecturar que seria uma matéria de outra dimensão, uma matéria de outra frequência. Eu devo conjecturar porque se afirma muito, mas nós não nos sentimos autorizados de afirmar peremptoriamente o que seja isso, porque isso ainda é um campo de estudos. A nossa ciência física, quem sabe um dia os nossos aparelhos alcancem um pouco do plano espiritual. Já houve pesquisadores que tiveram essa pretensão, como Kirlian, que desenvolveu a quimiografia para fotografar a aura. E existem muitos estudos no campo de uma ciência paranormal chamada psicometria, tentando captar essa matéria quintessenciada que os nossos sentidos não percebem. Mas existem experimentos bastante interessantes. É famoso o fenômeno Uri Geller, que ele entortava os talheres com a mente. Por quê? Porque o pensamento manipula o fluido cósmico universal e ele faz um efeito físico. É da história da humanidade uma série de efeitos paranormais ou mediúnicos, como levitação, como curas, que só podem ser explicados através desse fluido cósmico universal e da manipulação da matéria. Até mesmo o nosso corpo físico, processos de somatização de doenças, que a ciência médica só tem um conhecimento empírico, mas não pode precisar teoricamente com exatidão como acontece isso. O espiritismo teoriza o modelo organizador biológico, o corpo espiritual. Então, a mente atua sobre esse fluido cósmico universal, o que repercute no corpo físico. E o que é que acontece quando o espírito desencarna? O que é a encarnação? A encarnação é uma supressão de sensibilidade do espírito. Então, o espírito, ele encarnado, ele está obliterado. Ele está com a sua sensibilidade limitada pelo seu corpo de carne. Então, o que é a desencarnação? É a libertação do espírito para viver este plano material de uma matéria mais quintessenciada, que já existe, que já está entre nós, que nós já vivemos mergulhado nele, mas que nós não percebemos completamente porque estamos encarnados. Aqueles que praticam, que têm a mediunidade, a paranormalidade, que praticam a meditação, a oração, que expandem as suas percepções extrasensoriais, entrando em algum ambiente, eles percebem, além dessa matéria física, eles percebem as construções, as ditas construções astrais. Então, os espíritos que somos nós, os espíritos encarnados e desencarnados, nós construímos o tempo inteiro com o nosso pensamento. Em nossos quartos, nas nossas paredes, estão gravadas as imagens dos nossos pensamentos dominantes. Em volta da nossa mente, quando nós andamos na rua, os espíritos desencarnados, eles podem ver o que nós estamos pensando pela ideoplastia do que nós estamos projetando. No nosso corpo espiritual, nós modelamos segundo o nosso pensamento. E ao desencarnar, nós modelamos, nós vemos a realidade completa, como no retrato de Dorian Gray, aquela famosa obra literária. Dorian Gray ficou jovem, bonito, cometendo crimes porque fez um acordo com o Satanás. Mas um dia ele teve que olhar o
quadro dele que estava guardado no porão. E aí ele morreu. O quadro dele era de um monstro, porque era a projeção mental dele, a projeção ideoplástica. Então, nós espíritos, hoje e além, nós somos seres interexistenciais. Então, nós já vivemos um plano espiritual. É interessante ter essa noção. A gente não vai para uma colônia espiritual. A gente já vive nela. Eu posso explicitar depois. Quando a gente sai do corpo de noite, porque nós somos interexistenciais, nós vivemos a vida física e a vida espiritual ao sair do corpo. Mas eu vou explicitar isso melhor. Assim como nós temos construções individuais, nós temos construções coletivas. Então, o espírito desencarnado, assim como encarnado, que na verdade a diferença de um para o outro é só uma diferença de percepção, ele sintoniza com espíritos que pensam como ele. E existe, então, uma construção coletiva. Assim como eu construo o meu quarto individualmente e construo a minha cidade coletivamente, existem ambientes construídos individualmente e coletivamente pelos espíritos. Por exemplo, o espírito desencarnado relata a gente que está num buraco, que está numa caverna. Aquilo é uma construção da mente dele. Não é uma mera ilusão. Ele manipula o fluido cósmico universal para construir aquela caverna. Porque ele sente culpa. Quando encarnado, ele já vivia naquela caverna. Só que ele não estava vivendo a sua realidade espiritual porque estava encarnado. Quando desencarna, o que é o desencarne? É um choque de realidade. Então, acontece fenômenos de deformação perispiritual. Então, ele está na caverna. Outros podem relatar que está acorrentado, porque ele criou a corrente com a mente dele. A mente dele, o pensamento, manipula o fluido cósmico universal e cria as correntes e ele se acorrenta. Quando é um espírito adiantado, ele se liberta, ele sai do corpo novo, em folha. Ora, em se juntando, isso é natural, tem gente que estranha isso, mas é uma consequência lógica. É uma consequência lógica que os espíritos desencarnados construam de acordo com os seus condicionamentos mentais. Há aqueles que acreditam que os espíritos vão ficar soltos, flutuando pelo ar. Meu irmão, se o espírito ele gosta de dormir numa cama macia, o que é que impede dele manipular o fluido cósmico universal e construir uma cama para ele? Absolutamente nada. Ele tem poder para isso. Ele quer a cama, ele faz a cama dele. Até involuntariamente. Se ele gosta de escrever numa mesa, numa determinada escrivaninha, o que é que acontece com o desencarne? Naturalmente, e por ideoplastia, ele vai formar a escrivaninha dele, do jeito que ele gosta. Kardec diz até, no livro dos médios, tinha até que fez um cachimbo, porque ele gostava do cachimbo. Ele gosta de uma flor. Então, ele vai formar a flor. Ele quer a flor dele. E ele tem poder para isso. Se ele tiver equilibrado, porque nós temos o poder criador, mas às vezes o nosso poder criador está desordenado. Nós não criamos o que nós queremos. Nós criamos as nossas fixações mentais. Então, qual é a fixação mental do suicida? É trevas, é dor. O suicida gostaria de viver no jardim. Mas o condicionamento mental não permite isso a ele. E o que é que vai acontecer? Ele vai sintonizar com outros suicidas por outra lei física chamada sintonia.
aquelas centenas de mentes reunidas vão formar um plano que nós conhecemos como Vale dos Suicidas. Aliás, Dante Alighieri, no século XVI, teve uma intuição espiritual brilhante. Provavelmente ele foi lá visitar. Ele saiu do corpo, é por isso que nós vivemos no plano espiritual hoje. Ele saiu do corpo e visitou diferentes realidades construídas por diferentes espíritos. E o Vale dos Suicidas não é nenhuma invenção do espiritismo. É uma invenção de Dante Alighieri. Antes de Dante Alighieri, Santa Teresa d'Ávila, uma doutora da Igreja Católica, ela visitou o que ela intitulou de purgatório. O que seria o purgatório? O purgatório seria justamente esse lugar de sofrimento, de espíritos desequilibrados. Por quê? Que tipo de ideação um espírito desequilibrado, junto com outros espíritos desequilibrados, vai conceber? Até involuntariamente. Porque nós criamos involuntariamente a nossa vontade, o nosso poder criador acontece o tempo todo. Então a gente passa o tempo todo pensando besteira, a gente está criando e não está sabendo o quê. Então, já como encarnado um espírito criminoso, viciado, ele já está sintonizado com esses espíritos. Então ele já vive num plano de trevas. É interessante notar isso. Não é que o desencarnado vai para as trevas, ele já vive nas trevas. Ele só está iludido pelo corpo. Quando ele sai do corpo, ele vê as trevas que ele vive. Quando o corpo morrer, ele vai viver a realidade dele. Então, é um ambiente de lama, um ambiente fétido, um ambiente putrefato. Que tipo de ambiente essa comunidade de espíritos pode construir? Não é um inferno, é a construção das pessoas. Se a pessoa tem medo do diabo, juntando com um monte de gente que tem medo do diabo, quando desencarnar, vê o diabo em pessoa. Muitos vêm encarnado ainda. Vai dormir, dá uma relaxada no corpo e já vê o diabo na vida. Ele plasmou aquilo. Outros espíritos que sabem dessa fraqueza dos irmãos dele, já assumem a forma, porque existem espíritos trevosos mais inteligentes que sabem como esse mecanismo funciona. Foi interessante o filme Ghost, que foi há muito tempo atrás, que foi um espírito ensinando o outro como é que funciona a vontade de chutar o objeto e tal. Os espíritos trevosos que sabem como funciona, eles imantam as mentes dos espíritos mais fragilizados e já cria uma indução mental, mente forte domina a mente fraca, por hipnose, e já cria aquela ideação mental. Mas, por misericórdia divina, nós, espíritos frágeis e ignorantes, nós não estamos abandonados às nossas próprias forças. Então, nós vamos ver que, na literatura, que em meio a essas ondas trevosas, construção mental dos próprios espíritos em seu estado de inferioridade espiritual, inferioridade moral, os espíritos superiores atuam e no meio deles constroem poços de socorro. Porque Deus não seria misericordioso se deixasse os espíritos ignorantes, como nós, à mercê das nossas próprias construções mentais. Ele dá uma aliviada. Então, é o que André Luiz chama de casa transitória. Então, dentro das normas que nós espíritas, que é uma terminologia espírita, cada um pode dizer o que for, nós espíritas chamamos de zonas umbralinas, os espíritos mais adiantados se intrometem e constroem pousos de socorro, porque eles têm poder psíquico para isso, e eles tentam, de alguma forma, ordenar aquele pensamento desordenado daqueles espíritos sofredores.
Seria como você pegar um parente seu que está tão doido que não consegue fazer nada na vida e arrumar a casa dele para ele. Ele não está nem sabendo o que você está fazendo. Então, os espíritos enlouquecidos de dor são socorridos. E espíritos mais adiantados constroem estruturas para socorrer esses espíritos que estão confusos. Aí nós vemos casas transitórias, nós vemos hospitais, nós vemos até hospitais psiquiátricos, porque o homem da terra não pode ser largado, é uma criança. Não pode ser largado às suas próprias forças. Até nós espíritas também somos crianças. Então, se a gente for largado sozinho, aí de nós, então chega um espírito, um mentor, um espírito mais adiantado, aqueles que foram antes da gente, e não deixa lá a gente ao nosso largado à mercê das nossas próprias ideações. Eles socorrem a gente, levam para um hospital, levam para uma enfermaria, para uma casa de repouso, porque nós não somos espíritos que, senhores da nossa mente, senhores do nosso psiquismo, capazes de construir. O que nós construímos para nós mesmos é muito confuso. E existe a misericórdia divina, existe a caridade. Então, existe no plano espiritual essas casas de caridade. Ah, mas não é possível, que fantasia é essa? Eu vou ser levado para um hospital, para televisão. Se o pensamento pode tudo, e os espíritos superiores têm condições de fazer, por que eles não vão atender aos nossos caprichos pedagogicamente? No livro Obreiros da Vida Eterna, tem um homem católico que era muito bom, ele desencarnou, aquela confusão, até para desencarnar do trabalho, ele não queria ir. E na equipe socorrista foi um padre. Porque ele era católico, ele só dava atenção para o padre. Então, os espíritos que foram socorrer ele, levaram o padre para ele. Nós vemos as obras André Luiz, nós vemos construções de igrejas. Porque os espíritos adiantados não querem agredir ninguém. Se o indivíduo era católico, estava acostumado a ir para a igreja, você confessar na igreja, por que não dar uma igreja para ele? Que é o fruto da ideação mental dos católicos. Porque para cada igreja construída na Terra, antes ela passou pelo pensamento. Em pensando, esses construtores dessas igrejas construíram uma igreja no plano astral. Toda a construção que acontece na Terra é primeiro construída no astral. Porque primeiro vem o pensamento forma matéria. Em desencarnando, não há problema nenhum em alguém ir para a sua igreja. Assim como o muçulmano, ele vai ser recebido numa mesquita. Problema nenhum. O judeu na sinagoga. Os espíritos superiores não estão interessados em agredir ninguém. Porque é a ideação mental dele, a forma como ele está acostumado a se comunicar, a língua dele. Pensamento mágico, extraordinário, seria a gente imaginar que um indivíduo, depois de desencarnar, ele está livre de tudo. Eu agora sou um espírito e vou sair voando pelo universo. Porque esse negócio de religião, de língua, de casa, comida, igreja, não existe. Tudo isso é coisa da minha cabeça. Vai convencer o espírito? E o condicionamento mental secular fica onde? É claro que os espíritos sentem fome. Às vezes tem que dar uma comidinha para eles. Ah, mas espírito come? E o hábito? E o condicionamento? Tudo é mental, tudo é a mente. Os espíritos mancos vão lá mancos. O espírito desencarnou de cirrose, está com o fígado doendo. Porque se a cristalização mental dele, o fluido cósmico universal, é manipulado pela mente. Em plano individual, em plano coletivo.
Então, para cada coletividade humana, existe uma realidade astral. Até os criminosos têm a organização criminosa dentro do espiritual, a qual eles frequentam também quando estão encarnados. O mafioso encarnado frequenta o chefe da máfia desencarnado. Os partidos políticos, os times de futebol, todo mundo. Aí, com os poucos, né, de acordo com o nível evolutivo do espírito, ele vai se conscientizando do que é necessário, do que não é necessário, do que é um condicionamento bobo. E ele vai evoluindo e as estadias espirituais dele vão se desmaterializando à medida em que o espírito vai se desmaterializando. Então, no livro Nosso Lar, nós vemos que quando os dirigentes da colônia deram um empurrãozinho, disseram que iam dar uma sutilizada na alimentação, houve uma revolta. Muita gente vê isso como fantasia. Fantasia é você ignorar a realidade psíquica do espírito. É você achar que desencarnado o espírito vai virar anjo. Isso que é fantasia. O plano espiritual é a continuidade do plano material. Ou seja, ele está intermediando. À medida que o espírito vai evoluindo, existem aglomerações espirituais de acordo com cada nível evolutivo de cada tipo de espírito, com que cada mentalidade comporta. Então, em cada cidade tem diversas colônias que os espíritos vão procurar por sintonia, pela língua deles. Ah, mas os espíritos se comunicam por pensamento. É uma ilusão que eu tinha. Se comunicam por pensamentos de espíritos superiores. Espírito impuro está lá em condição de comunicar com o espírito por pensamento com o espírito protetor dele? Até onde vai essa capacidade? A gente vê nas reuniões mediúnicas os espíritos atrasados, o mentor dele está do lado dele e não está vendo. Ele não está vendo, ele foi trazido na reunião mediúnica pelo espírito protetor dele e ele pergunta: quem me trouxe aqui? Ele não está vendo o espírito protetor que trouxe ele. A realidade é essa: cada um tem a percepção conforme consegue, conforme alcança. E não há violência na lei de Deus. Não há por parte dos espíritos superiores nenhuma ansiedade que a gente abandone os nossos condicionamentos de uma hora para outra, abruptamente. Nem mesmo uma ansiedade por converter religiosamente. Então, assim nós vemos, à medida que os espíritos vão evoluindo de acordo com as ocupações, porque também tem o seguinte: em determinado momento, o espírito ele está em alguns séculos estudando medicina, então ele vai para o laboratório de medicina. Ele está alguns séculos estudando música, então ele vai para o laboratório de música. Porque os espíritos se desenvolvem por fases. Então, de acordo com a fase evolutiva que ele está, se ele está desenvolvendo a arte, então ele vai para um lugar de arte. Ele está desenvolvendo a comunicação eletrônica, então ele vai para uma faculdade. Tem faculdades do plano espiritual, de acordo com o curso em que aquele espírito está matriculado naquele momento. Laboratórios específicos. O André Luiz está lá com o Nosso Lar, o Ministério da Reencarnação, onde os espíritos planejam os corpos, da comunicação. Os espíritos eles vão estudando, eles vão passando por fases, de acordo com a fase que ele vai estudando, eles vão mudando de escola e evoluindo de colônias, de planos. O Tomás de Aquino já via isso na Idade Média: o quinto céu, o sexto céu, as ordens angélicas. Existe toda uma dinâmica no plano espiritual que
humildemente, nós temos que admitir que nós só estamos começando a divisar agora, porque nós temos informação do espiritismo, ainda é uma coisa pálida. Ainda mais diante da informação que os espíritos nos trazem, de que todos os planetas do universo são habitados. Há aqueles que acham que colônias espirituais não são previstas por Kardec. Quando Kardec recebe Mozart, que afirma habitar Saturno e descreve a casa dele, você já tirou uma foto da casa dele, Saturno? Com aquelas nuvens todas? Vocês acham que ele mora onde? Inclusive, Mozart descrevendo na Revista Espírita que a casa dele tem uma clave de sol pintada e que a casa dele se movimenta. Eu não lembro se é Júpiter ou Saturno. Se movimenta pelo planeta inteiro. O telescópio Hubble já filmou a casa de Mozart? Dos anéis de Saturno ou em Júpiter? Não, é porque é uma colônia espiritual. Quantos espíritos se comunicaram com Kardec morando em Saturno, em Júpiter, em Vênus, em Marte, em lugares que nenhum dos nossos aparelhos. Ah, mas eles dizem que estão encarnados. E toda encarnação tem que ser na matéria grosseira como a nossa, na nossa dimensão. O que é encarnação para os espíritos mais adiantados, para nós, é colônia espiritual. Para eles é material, para nós é espiritual, porque nós somos tão grosseiros que o que para ele é matéria, para a gente é espírito. Então, os espíritos afirmam que não existe lugar nenhum. No livro dos espíritos, os espíritos usam a seguinte expressão: o vazio não existe. Ponto. Não existe nenhum lugar do universo vazio. Então, daqui para a Lua, tem uma estrada cheia de cidades, tem uma cidade na Lua, tem os anéis de Saturno, o universo todo é povoado. Nós não podemos, de forma canhestra, arrogante, pequena, achar que as coisas não existem só porque a gente não vê e não entende. Essa é a limitação do homem. O que os espíritos informam é o seguinte: o universo, a criação de Deus é infinita e não existe nenhum espaço vazio. Então, existem tantas colônias, tantos modos de vida, conforme quantos tipos de espíritos existem, conforme ainda existem os planetas previstos, os planetas celestes, e o que é de nós para imaginar o que seria uma colônia espiritual de espíritos angélicos. Há 50 anos depois, se a gente falasse que ia se comunicar por um celular, ia dizer que era doido, um aparelhinho que tem uma imagem. Quando, em nosso lar, por psicografia de Chico Xavier, se relatou a tela mental, e quando na obra seguinte se relatou o psicoscópio, algumas pessoas da comunidade espírita se levantaram para dizer que Chico Xavier estava fascinado, que ele estava maluco. Onde já se viu uma tela onde a gente vê as coisas? Hoje, qualquer criança tem essa tela que vê as coisas. Não é? Quando se falou do aeróbus, o que Chico levou de... Que ridículo, imagina. Um ônibus voador. Nós temos aqui alguns quilômetros de nós o metrô. Tá lá. Para quem quiser andar de metrô. Já tinha o nosso lado na década de 50. Agora eu faço a questão. Imaginem, sobretudo nos planos superiores, o que existe de tecnologia, de conhecimento, de vida, que a gente não tem nem capacidade de entender. E é por isso que os espíritos só trouxeram para a gente o que está no nosso nível de conhecimento, caridosamente, o nosso nível de conhecimento. E para os nossos amigos espíritos que estão preocupados se eles vão comprar ou não, se despreocupem, para onde você for, você se eleva. Você é o seu problema. Se você for um espírito iluminado, você vai iluminar um umbral. Se você for um espírito problemático, você vai problematizar o nosso lar.
Então, não interessa, nós não vamos para lugar nenhum. A gente vive a realidade psíquica que a gente constrói. E nós, aí eu posso explicitar melhor o que eu comecei a falar. Quando nós abandonamos nosso corpo de noite, nós vamos para nossas colônias, cada um na sua. Receber nossos cursos, ouvir nossas palestras. Nós já vivemos uma colônia espiritual. Existe o plano físico e cada ser humano vive no plano espiritual que lhe é correlato. Você já vive, irmãozinho, uma colônia espiritual. Você já frequenta ela. Eu espero que a sua colônia espiritual não seja um bar do astral. Depende do seu nível de pensamento. Onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Nós somos seres espirituais, nós construímos a nossa realidade com o nosso pensamento e, como disse Jesus, há muitas moradas na casa do Pai. Vou passar por isso. E aí, companheiros e companheiras, o brilhante trabalho do nosso companheiro Marcelo Martins sobre o tema colônias espirituais, colônias, né, no mundo espiritual. Eu gostaria de saber se os companheiros que estão aqui presentes hoje, se tem algum questionamento a fazer acerca da temática para o nosso companheiro Marcelo, ele está aqui ainda, ou alguém que nos assiste também pelo chat do YouTube também pode fazer algum questionamento. E certamente Marcelo estará à disposição para as respostas. Alguém deseja fazer algum questionamento? Marcelo, você tem conhecimento do nome de alguma colônia, ou a proximidade dela, relatada pelos espíritos? Para quem nos assiste, o companheiro Carlito Moreira, aqui presencialmente, perguntou ao Marcelo se ele tem conhecimento de alguma colônia espiritual, o nome ou a localização de alguma colônia espiritual. Além do nosso lar. A colônia Nosso Lar, André Luiz. A colônia relatada por Ivone Pereira, no livro Memórias do Suicida. Dizem, né? Tem algumas obras que dizem que tem uma colônia espiritual para receber os espíritas. Acho que chama Esperança, é um hospital, inclusive, né? Que tem essa colônia. Tem um livro escrito por um pastor chamado David Owen, Além da Morte, antes da obra de Chico, que relata uma colônia espiritual. Tem as colônias espirituais exaradas por Emmanuel Swedenborg, e talvez o mais antigo relato seja de Santo Agostinho, no século XIII a.C., que escreveu um livro chamado A Cidade de Deus. São palavras que eu... Pode falar, cara. Pode falar se você lembrar dos... Tem um dos livros, um dos primeiros livros de André Luiz, eu estou esquecido aqui o título dele, que relata as colônias espirituais transitórias a que você se referiu. Inclusive, relata colônias transitórias dirigidas por Fabiano de Cristo. Né? Ele relata lá meu Deus, o segundo, terceiro livro. E tem aquela do livro de si. Lembrei aquela do livro Renúncia, aquela que é o Senhor Imorado. Pois é. Pode ir. Quando eu desencarnar, você vizinho de Alcione. Você for a renúncia. Entendeu? Mas é verdade. Não. A colônia tem 3 sóis, só que o sol tem 3. E os edifícios são palácios de cristal. E ela ia fazer uma voltinha com os amigos, né?
ia estudar música em Sires, mas tendo aqui pertinho há alguns anos, tem essa colônia também. Eu acho que eu vou ver um monte espírita lá. Mas ela não dá o nome. É no livro Obreiros de Vida Eterna que André Luiz relata as colônias transitórias. Inclusive cita uma colônia transitória dirigida pelo Frei Fabiano de Cristo, que naquele momento ele disse que era dirigida por um espírito, naquele momento representado, né, pelo sexo feminino, cujo nome agora realmente não me recordo, mas que ele dirigiria, né, dos planos maiores onde ele está, ele dirige diretamente, quem dirige diretamente é esse espírito identificado por um nome feminino, que está lá na obra Obreiros de Vida Eterna. Quem quiser ter mais acesso, para além de todas essas possibilidades que o Marcelo Martins nos trouxe, também temos. Mais algum questionamento? Nenhum? Aí no chat também não? Ok, então, em nome do Departamento Doutrinário da nossa casa, eu gostaria de agradecer enormemente a Marcelo Martins. Simone Carvalho, aqui da nossa técnica, acaba de nos informar que só tem parabenizações do seu trabalho, Marcelo, no chat do nosso canal do YouTube. Nós, em nome do Departamento Doutrinário da Casa, eu agradeço a Marcelo Martinho pela oportunidade, pelo maravilhoso trabalho, com o tema Colônias no Plano Espiritual. Lembrar a todos os companheiros e companheiras que na próxima quarta-feira nós teremos a nossa doutrinária apenas presencial, aqui na sede da Sociedade de Educação Espírita Fabiano de Cristo, a partir das 20 horas, aqui na Rua Carmo, 29, no bairro Estádio Nova, em Feira de Santana. Então, todos que estão presentes aqui, todos aqueles que nos assistem também, que estejam em Feira de Santana ou que, porventura, estejam em Feira de Santana na próxima quarta-feira, será um prazer receber todos vocês conosco aqui na semana que vem, na quarta-feira. E no sábado nós teremos mais uma doutrinária híbrida a partir das 19 horas, no mesmo canal do YouTube da CEPAC e aqui também presencialmente na CEPAC. Lembrá-los que amanhã nós teremos o Chart da Primavera, amanhã, não perca. Teremos já a partir das 14 horas um maravilhoso festival de sorvete. E a partir das 16 horas nós teremos o Chart com muita música, poesia, o Coral Fabiano de Cristo estará presente. Os artistas desta casa e de outras casas estarão presentes também. A entrada é gratuita e as pessoas só pagarão pelo consumo que fizerem ao longo da tarde aqui. É sempre uma tarde muito prazerosa. Anualmente, o Fabiano faz o seu chá da primavera e o desse ano será amanhã. Não perca, será maravilhoso. Lembrar a todos também do primeiro FEARTE, né, que é o Festival de Arte Espírita de Feira de Santana, que acontecerá nos dias 8 e 9 de dezembro. Nosso companheiro Silvio Moreira já está trazendo aqui o cartaz para que eu possa apresentar a vocês. Então, está aqui o primeiro FEARTE, que acontecerá exatamente como eu disse, 8 e 9 de dezembro de 2023. Acontecerá na Casa da Esperança, Associação de Estudos Espíritas, localizada na Rua Borborema, número 135, no bairro Capuchinhos, aqui em Feira de Santana. Então, dia 8/12, que é uma sexta-feira, às 17h30, nós já teremos credenciamento. Às 19h30, abertura oficial com o nosso companheiro Ricardo Carvalho, de Salvador, com um espetáculo de arte integrada. Dia 9/12, que é o sábado, né, das 8h30 às 15h45, nós teremos vivências, rodas de conversa, o que é poesia, com Alberto Centurião, de São Paulo, oficinas de arte. Das 16h30 às 18h30, nós teremos apresentações de trabalhos artísticos. E às 19h30, nós teremos um show de encerramento, Elas Sobem o Tom.
Então, todos e todas estão convidados e convidadas para estar conosco no primeiro Festival de Arte Espírita da Primavera, aqui em Feira de Santana, com o tema Espiritualidade e Alegria, revelando talentos especiais. Então, todos e todas convidados a estarem conosco nessa noite. Tem mais algum aviso? Simone, Carlito. Então, nós teremos passes coletivos ou individuais hoje? Individuais. Então, nós teremos hoje o passe individual. A gente vai encerrar a nossa transmissão nesse momento para que presencialmente aconteça a atividade dos passes. Agradecendo a todos os companheiros que nos acompanharam nesta noite, convidando-os para estarem conosco novamente no próximo sábado, dia 18 de novembro, às 19 horas, ainda com o tema central do mês de novembro, Vida após a Vida. Paz e luz.